Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje para a nossa aula de número 84, corrigindo os exercícios da semana de 13 a 17 de julho. Então, já quase finalizando a correção desse material. Então, vamos falar aí sobre sólidos geométricos, né? Então, são divididos em dois tipos, né? Nós temos os poliedros, que são sólidos formados por faces poligonais, e nós temos os não poliedros, que são aí os chamados de corpos redondos, né? Que alguma parte dela é formada por uma parte arredondada. No caso dos poliedros ainda, nós temos uma subdivisão entre os prismas e as pirâmides. Os prismas vão ser aqueles que na base inferior e superior, né, composto então por duas bases exatamente iguais e lateralmente formada por quadriláteros. E as pirâmides têm apenas uma base, formada por qualquer polígono a partir de 3 lados, e a sua lateral formada por triângulos. Já os corpos redondos, nós temos 3 tipos: a esfera, o cone e o cilindro. O cone, no caso, formado por uma base circular e sua lateral ali sendo formada por um pedaço de setor de um círculo, né? Um pedaço, né? Como se você pegasse uma fatia de pizza, a gente juntasse as bordinhas assim, né? Esse contorno ali. E o cilindro, formado então por duas bases circulares, e pegássemos um retângulo e juntasse as duas pontas para formar o corpo lateral desse corpo redondo. Aqui nós temos uns desenhos, né, as figuras A, B, C, D e E, e estão pedindo para que a gente digamos quais dessas planificações, é como se a gente abrisse a figura, né, os sólidos, né, transformando ali, visualizando quem são ali suas faces, dizer quais dessas daqui são planificações de poliedro. E depois pergunta, dessas figuras todas, qual delas é a planificação de um poliedro de 6 vértices e qual é o sólido correspondente a cada uma das planificações. Então, vamos lá. Então, pessoal, na letra A, que pergunta qual dessas planificações são planificações de poliedro, para isso, então, lembrando que o poliedro não pode ter partes arredondadas, né? Então, vão ser excluídas todas aquelas que tiverem alguma formação circular. Então, no caso, a planificação A e a planificação C não são de poliedros, tá? São de corpos redondos. E as planificações B, D e E não são formadas por partes arredondadas, portanto, são planificações de poliedros. Na letra B, está perguntando o poliedro, então, ou a letra B, a letra D ou a letra E ali, o poliedro de 6 vértices. Bom, pessoal, no caso das pirâmides, o número de vértices, né, que são os pontinhos de conexão ali entre as arestas, você tem que contar o número de arestas que compõem a base do seu polígono, mais aquele vértice lá em cima, pontudo. Enquanto no prisma, você conta o número de vértices da sua base inferior e conta com os pontos da sua base superior, sendo que é igual, é só dobrar o número de vértices que tiver na sua base. Então, no caso aqui da letra E, gente, nós temos na base um quadrado, tem 4 vértices, mais aquele vértice superior, então esse poliedro teria, então, que é a pirâmide, teria 5 vértices. Já aqui na letra D, que tem uma base pentagonal, ou seja, de 5 vértices, teria um total de 10 vértices, 10 da base de baixo, mais 5 da base de cima. E da letra B, nós temos aqui no chão um poliedro, né? Um polígono, perdão, de 5 lados, e como as laterais são formadas por triângulos, quando elas se unirem, vai ter um ponto lá em cima, porque isso aqui é a planificação de uma pirâmide de base pentagonal.
Então, com isso, tendo os 5 vértices do chão, mais um lá do bico da pirâmide, né? Então, vai ter um total de 6 vértices. Então, o correto seria, então, aquela letra B. C, ele quer o sólido representando de cada planificação. Então, na letra A, ali, é uma planificação de um cone. Na letra B, falei agora há pouco, né, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal. Na letra C, devido a essas duas bases circulares, é a planificação do cilindro. Na letra D, devido a esses retângulos ali e as dois polígonos iguais, é a planificação, então, de um prisma de base pentagonal. E na letra E, devido às faces triangulares, nós estamos falando, então, a pirâmide de base quadrangular, no caso ali, então, tá? Então, com isso, finalizamos esse exercício. Mas ainda vamos continuar falando sobre sólidos geométricos. Complete a tabela que mostra a relação entre o número de faces, no caso, contando tanto base quanto as laterais, e o número de arestas e vértices dos prismas e das pirâmides. Então, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para não atrapalhar a visibilidade do quadro. Então, vamos lá. Número de faces. No caso dos prismas, né? Então, são formados por duas bases, e o número de vértices que tiver nessa sua base é justamente o número de quadriláteros que estarão na sua lateral. Então, como estamos falando de um prisma de base triangular, nós temos um triângulo no chão, um triângulo na parte de cima e 3 quadriláteros formando a lateral desse prisma. Então, tendo um total de 5 faces, 2 bases e 3 quadriláteros. O seu número de arestas é dado pelo seguinte: embaixo o triângulo tem 3 lados, em cima mais 3 lados, e lateralmente, para cada vértice de conexão entre as bases, também vão se repetir 3 arestas. Então, com isso, vão ser 3 mais 3 mais 3, igual a 9. E o número de vértices, basta contar o número de vértices da base e dobrar, já que as duas bases são iguais. Então, como a nossa base tem 3 vértices, seria 3 mais 3, então dando 6. No prisma de base quadrangular, então no chão tem 4 vértices, uma face embaixo, face em cima, então 2 faces, e 4 quadriláteros na lateral. Então, com isso, nós vamos ter 6 faces. Temos 4 arestas na base inferior, 4 na base superior e 4 na lateral. Então, dando um total aí de 12 arestas. Temos 4 vértices na base inferior e 4 vértices na base superior, dando um total de 8 vértices. No prisma de base pentagonal, nós temos, então, no chão e em cima, então, 2 bases. E, como a nossa base tem 5 lados, então, lateralmente, vão ter 5 quadriláteros, dando um total de 7 faces. Número de arestas. Nós temos 5 arestas na base inferior, 5 arestas na base superior e 5 arestas formando ali pelas faces laterais, dando um total, então, de 15 arestas. E o número de vértices, nós temos 5 vértices na base superior e 5 vértices na base inferior. Inferior e superior, dando um total de 10 vértices. Agora vamos para as pirâmides. O número de vértices da pirâmide de base triangular. No chão, então, temos um triângulo e 3 triângulos na sua lateral. Então, com isso, nós temos um total de 4 faces, uma base e 3 laterais. Número de arestas. São 3 da base e 3 arestas da lateral, dando um total, então, de 6 arestas. E o número de vértices são os 3 da base e aquele bico formado lá em cima da pirâmide, dando um total, então, de 4 vértices. Na pirâmide de base quadrangular, nós temos, então, um quadrilátero na base e 4 faces triangulares, então, dando um total de 5 faces. O
número de arestas são as 4 arestas da base e 4 arestas formadas pelas laterais também, então dando um total de 8 arestas. E o número de vértices são os 4 pontos da base com aquele bico superior lá da nossa pirâmide, então dando um total de 5 vértices. E na pirâmide de base pentagonal, temos então um pentágono na base, então tem essa e 5 triângulos na sua lateral, então dando um total de 6 faces. O número de arestas são 5 da base e 5 na lateral, formado pelos triângulos, então dando um total de 10 arestas. E o número de vértices são os 5 da base, mais um do pico superior lá, então dando 6 vértices. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido a correção dos exercícios de hoje. A próxima aula, a gente finaliza a correção dos exercícios desse material. Até daqui a pouquinho.